A cobrança, essa velha conhecida do nosso dia a dia, vai entrando devagarinho como quem não quer nada, disfarçada de responsabilidade, de zelo, de querer o melhor. Mas, no fundo, ela é uma tentativa desesperada de controle. A gente acha que se ficar em cima, se pressionar o outro, se pressionar também, vai evitar que algo saia do eixo. Vai garantir que tudo saia do jeito certo. Mas será que existe esse tal de jeito certo? Ou será que é só mais uma ilusão criada pela mente que tem pavor de perder o controle? A verdade é que quanto mais a gente tenta controlar, mais a vida escapa pelos dedos. É como segurar água com as mãos. Quanto mais força você faz, menos sobra. E é justamente aí que a cobrança se torna um veneno silencioso. Ela começa nos detalhes, uma expectativa que não é comunicada, uma comparação boba, uma crítica disfarçada de conselho. E quando você vê, já está cobrando até o tom de voz do outro. Já está esperando que ele leia seus pensamentos e se comporte como você acha que seria o ideal. E isso cansa, esgota tanto quem cobra quanto quem é cobrado. E não para por aí, porque a cobrança mais cruel é a que a gente faz com a gente mesmo. Aquela voz interna que não cala nunca, que diz que você devia ser mais produtivo, mais bonito, mais calmo, mais rico, mais tudo. Uma voz que não se satisfaz, que te compara com todo mundo e sempre te coloca para baixo. Essa voz, ela não vem da sabedoria, ela vem do medo de não ser amado, de não ser suficiente, de ser rejeitado. E a mente tenta se proteger exigindo de você uma perfeição impossível, uma performance contínua, uma versão idealizada que só existe no pensamento. Mas olha, a vida não floresce no controle, ela floresce no espaço, na leveza, na confiança. Não é a força que faz a semente crescer, é o tempo, o solo, o clima e principalmente o deixar ser. Quando você cobra demais, você sufoca, você mata a possibilidade de algo espontâneo acontecer. Seja num relacionamento, num trabalho ou com você mesmo. O que brota da cobrança é medo, obrigação, tensão. Já o que brota da presença é conexão, verdade, liberdade. E aí vem a pergunta: mas se eu não cobrar, vou ser passivo? Vou deixar tudo nas mãos dos outros? Não, não é sobre passividade, é sobre confiança. É saber quando falar e quando silenciar, quando orientar e quando soltar. É confiar que a vida também sabe o que faz, que nem tudo precisa passar pelo seu crivo mental para dar certo. Às vezes, o que a gente chama de dar errado é só a vida nos empurrando para onde a alma quer ir. A cobrança, no fundo, é uma falta de fé disfarçada de cuidado. É o ego tentando garantir que tudo fique do jeito que ele quer. Só que a realidade não tem compromisso com as nossas expectativas. A vida vai continuar sendo imprevisível. As pessoas vão continuar sendo imperfeitas. E você também. E tudo bem. Porque é nesse terreno da imperfeição que a beleza mora. É quando a gente solta as rédeas que começa a ver com mais clareza, a ouvir com mais verdade, a sentir com mais profundidade. Então, ao invés de cobrar, que tal observar? Observar o que você espera, de quem você espera e por quê. Observar como isso te afeta, como isso pesa no peito. E depois, talvez fazer o contrário. Ao invés de exigir, oferecer. Ao invés de pressionar, escutar. Ao invés de se cobrar, acolher. Porque a transformação verdadeira, aquela que muda o rumo da vida, não vem da rigidez, vem da consciência. E quando ela chega,
você entende que não precisa mais lutar contra tudo. Você só precisa estar presente e deixar a vida fluir. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! A maior prisão não tem grades, é interna. É a voz que você ouve aí dentro, repetindo sem parar que você errou, que você falhou, que nunca vai ser bom o bastante. Essa voz não é sua inimiga de verdade, mas também não é sua aliada. Ela foi construída com base em tudo que você ouviu a vida inteira. Críticas dos pais, das escolas, das religiões, da sociedade. Tudo aquilo que foi empurrado goela abaixo como sendo para o seu bem, mas que no fundo deixou marcas. E o problema é que a gente cresce e continua repetindo as mesmas palavras que um dia nos machucaram, só que agora pra gente mesmo. A autopunição é sutil, ela se disfarça de correção, de melhora, de disciplina. Mas na prática ela só agride, só diminui, só afasta a gente de nós mesmos, porque a voz da cura não grita, não humilha, não bate. A voz da cura acolhe, escuta, orienta. A consciência não precisa bater para acordar, ela só precisa ser reconhecida. E se você está se tratando com violência interna, achando que isso vai te transformar em alguém melhor, talvez seja a hora de perceber que esse caminho não leva à libertação, leva à exaustão. E aqui entra o que o Eckhart Tolle ensina com tanta clareza. O ego, esse falso eu, é mestre em se travestir de mestre. Ele diz, você tem que mudar, você tem que fazer melhor, você tem que provar que é bom. Mas, ao dizer isso, ele já te colocou como alguém errado, alguém que precisa se corrigir o tempo todo, alguém que nunca está pronto. O ego cria a doença e depois finge que é o remédio. Só que o verdadeiro despertar não vem de bater em si mesmo, vem de olhar com lucidez e dizer: eu não sou isso que penso, eu não sou essa voz que me acusa, eu sou aquele que observa. E quando você começa a se observar de verdade, sem julgamento, uma coisa linda acontece. Você começa a perceber o quanto foi injusto consigo, o quanto se cobrou por coisas que não sabia, por dores que ainda estavam abertas, por expectativas que nem eram suas. A gente se pune por não ser perfeito, mas esquece que ninguém é, e nem precisa ser. O que a vida quer da gente não é performance, é presença, é inteireza, é verdade. Mesmo que seja uma verdade imperfeita, bagunçada, mas sincera. Quando você se trata como um inimigo, o corpo sente, o coração endurece, a alma se esconde, a vida perde o brilho. E sem perceber, você começa a se sabotar, a atrair situações que confirmam a imagem negativa que criou de si, porque a vibração da autopunição é pesada. Ela gruda em você e começa a ditar o ritmo da sua realidade. Nada flui direito, as relações travam, os projetos emperram e a sua energia vai se esgotando, aos poucos, em silêncio. Mas tudo isso pode mudar. E não é mudando o mundo lá fora, é mudando o tom da conversa aí dentro. Sabe aquele momento que você errar de novo? Em vez de se xingar, experimente dizer: eu entendo, foi difícil, mas eu estou aqui por mim. Parece pouco, mas essa simples mudança quebra um ciclo inteiro de autoviolência. Porque o que você mais precisa não é de bronca, é de apoio. É de um espaço interno onde você possa respirar, onde possa recomeçar, onde você não seja mais um campo de batalha, mas um lugar seguro para existir. Então, se pergunte com sinceridade: você tem sido seu amigo ou seu carcereiro?
Você está se libertando ou se punindo com exigências impossíveis? Porque a real mudança não vem do medo, vem do amor. Não é se chicoteando que você vai crescer, é se abraçando. É olhando no espelho com compaixão e dizendo: eu posso melhorar sim, mas não preciso me destruir nesse processo. E aí, tudo muda, porque a energia muda, o olhar muda, e o mundo responde na mesma sintonia, com mais leveza, com mais vida, com mais verdade. É nos relacionamentos que a gente se revela de verdade. Não adianta querer parecer iluminado meditando sozinho no quarto, se no dia a dia você explode com quem mais ama. Se perde a paciência com quem só queria te entender, se vive apontando o dedo como se só o outro fosse o problema. A forma como você trata os outros, principalmente quem convive com você todos os dias, diz muito sobre como você lida com suas próprias sombras, com suas feridas mal curadas, com as dores que ainda estão aí dentro, esperando por um pouco de luz. Muita gente acha que o outro é o vilão, que o parceiro, o filho, o amigo são os culpados pelo estresse, pelo cansaço, pela mágoa. Mas será mesmo? Ou será que o outro só está mostrando aquilo que você ainda não teve coragem de olhar em si? Eckhart Tolle fala com muita clareza que os relacionamentos não existem para nos fazer felizes. Eles existem para nos tornar conscientes. E quando a gente entende isso, a cobrança começa a perder força, porque você percebe que o outro não é o seu projeto, o outro é o seu espelho. Se você vive criticando alguém, talvez seja porque essa crítica mora em você. Se você exige perfeição do outro, talvez seja porque você ainda não aprendeu a se aceitar imperfeito. Se você se irrita com a lentidão, com o jeito, com os defeitos do outro, talvez seja porque não tem paciência com suas próprias limitações. A dor que te incomoda fora é só o eco daquilo que ainda pulsa dentro. E o mais bonito disso tudo é que o relacionamento pode ser o seu maior portal de cura, se você estiver disposto a escutar com o coração aberto. Mas escutar de verdade não é só ficar quieto enquanto o outro fala. É escutar sem a armadura do julgamento, sem a pressa de responder, sem aquele velho roteiro de quem já acha que sabe tudo. Escutar com presença, com empatia, com humildade. É um ato de coragem. É dizer, mesmo em silêncio, eu quero entender o que te dói e também o que isso desperta em mim. Quando você se comunica assim, de alma para alma, o campo muda, o clima muda, o peso some e a relação começa a se tornar um espaço de verdade e não de disputa. Trocar a cobrança pela comunicação consciente é sair do piloto automático da reatividade e entrar no modo presença. É parar de querer vencer a discussão e começar a querer vencer junto. É parar de dizer, você sempre faz isso, e começar a perguntar, como podemos lidar com isso de outra forma? Porque quando um fala para ferir, o outro se fecha. Mas quando um fala para se abrir, o outro também começa a se abrir. E assim, aos poucos, a relação vai se tornando um lugar seguro, onde cada um pode ser como é, e ainda assim ser respeitado. E veja, isso não significa aceitar tudo calado, nem permitir abusos, nem virar santo da noite para o dia, não é isso. A consciência não te torna passivo, ela te torna lúcido, te dá clareza para escolher melhor as palavras, para saber quando se afastar, quando se posicionar e também quando abraçar, quando pedir desculpa, quando perdoar. Porque a real sabedoria está em saber a hora de cada coisa, e isso só a presença pode ensinar. Então, da próxima vez que você se pegar cobrando, criticando, querendo mudar alguém, respira fundo e pergunta para si mesmo: o que isso está me mostrando sobre mim? Porque é assim que começa a mudança verdadeira, de dentro para fora. Quando você se trata com mais gentileza, fica mais fácil ser gentil com o outro. Quando você se compreende, passa a ter menos pressa de julgar.
E aí, os relacionamentos deixam de ser campos de batalha e se transformam em jardins de cura, onde os dois podem crescer juntos, mesmo sendo diferentes, mesmo tendo dias difíceis, mesmo errando às vezes, mas com verdade, com amor e com presença, sempre. Tem gente que se acostumou tanto com a dor que quando a vida começa a melhorar, a pessoa estranha. Ela mesma sabota, arruma um motivo para reclamar, cutuca uma ferida antiga, arranja confusão onde não tem. E não é porque gosta de sofrer, não. É porque passou tanto tempo vivendo em estado de dor que acabou se identificando com isso. A dor virou casa, virou identidade, virou uma forma inconsciente de dizer eu sou assim mesmo. E sair disso exige mais do que força de vontade, exige consciência. Eckhart Tolle chama isso de corpo de dor, um campo energético que vive dentro da gente, alimentado por mágoas não digeridas, traumas mal curados, raivas guardadas, culpas abafadas. Esse corpo de dor, ele não quer paz, ele quer alimento. E o alimento dele é drama, conflito, negatividade. Então, a pessoa entra num ciclo, repete os mesmos padrões, atrai os mesmos tipos de situação, tem os mesmos tipos de briga, como se estivesse hipnotizada. E, sem perceber, vira prisioneira da própria história. É como se lá no fundo existisse uma voz dizendo: se eu deixar de sofrer, quem eu vou ser? Porque se identificar com a dor dá um certo controle. A pessoa sabe o que esperar, sabe como reagir, sabe até como manipular as situações para manter esse papel de vítima, de injustiçado, de incompreendido. E olha, eu não estou dizendo que essas dores não são reais. Elas são. Tem muita gente que passou por coisas duras, difíceis de falar, de lembrar, de superar, mas continuar preso nisso por anos e anos não liberta ninguém, só adia a cura. A boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado, mas não com força bruta e nem com pressa. O primeiro passo é observar. Observar quando aquela velha reação surgir, quando aquela vontade de reclamar aparecer, quando aquela ansiedade por um problema se manifestar. Observar, sem julgar, sem se culpar, só perceber. Olha aí meu corpo de dor querendo falar de novo. Porque só de você perceber, já começa a enfraquecer o mecanismo automático. E quanto mais presença você coloca, menos força o corpo de dor tem. Porque ele só sobrevive no inconsciente, na distração, no piloto automático. Quando você começa a se observar, a respirar fundo antes de responder, a escolher o silêncio ao invés da provocação, a rir de si mesmo ao invés de se atacar, algo dentro de você começa a se reorganizar. E essa reorganização não é leve. Às vezes dá abstinência de drama. Dá vontade de provocar só para sentir algo familiar. Mas você aguenta, você atravessa e do outro lado tem uma paz que não depende de ninguém. Agora, é importante entender uma coisa. Sair da negatividade não é virar um falso positivo. Não é fingir que está tudo bem quando não está. Não é colocar um sorriso em cima de um abismo. É reconhecer o que está doendo, sem alimentar o sofrimento com mais histórias. É dizer para si mesmo: sim, isso ainda me mexe, mas eu não preciso mais reagir da mesma forma de sempre. Essa escolha consciente, feita repetidas vezes, muda a sua vibração, muda seu campo, muda a sua vida. E quando a dor não for mais a sua identidade,
você vai descobrir algo incrível. Que por trás dela, sempre existiu uma presença silenciosa, viva, inteira, que nunca precisou de sofrimento para existir. Que o seu valor não está em quanto você já sofreu, mas enquanto você consegue estar presente agora, em paz, em si, inteiro, livre. E aí, você vai perceber que não precisa mais se perder nos velhos papéis, que pode criar novas histórias, que pode ser alguém além do que a dor um dia te fez acreditar. Porque você não é seu trauma, você não é seu passado, você não é sua tristeza. Você é quem escolhe, a partir de agora, o que vai alimentar e o que vai deixar morrer de fome. Tem gente que se diz bonzinho, mas vive sufocado por dentro. Vive dizendo sim com a boca, enquanto o coração grita não lá dentro. Aceita tudo, aguenta tudo, faz de tudo para agradar, mas no fundo está se traindo a cada escolha. E o pior, acredita que está sendo espiritual. Acredita que está fazendo bem, quando na verdade está se anulando, se desgastando, se perdendo de si mesmo. E é aí que entra a tal da vaidade espiritual. Aquele desejo secreto de ser visto como evoluído, como alguém de luz, alguém que nunca se irrita, que nunca diz basta, que está sempre sorrindo, mesmo quando está se despedaçando por dentro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não é luz, isso é máscara. Isso é um papel que a mente criou para você se sentir aceito, amado, aprovado. Só que esse tipo de bondade tem um preço alto. Ela cobra caro, porque exige que você se abandone para caber no molde do outro. Eckhart Tolle ensina que a verdadeira compaixão não nasce do esforço, nem da culpa, nem da tentativa de parecer bom. Ela nasce da presença, da conexão com o agora, da escuta profunda do que está vivo dentro de você. Às vezes, a atitude mais compassiva que você pode ter é dizer não, é colocar um limite, é se afastar, é proteger a sua energia, não por raiva, mas por respeito, por verdade, por amor próprio. Porque se você ajuda o outro com ressentimento, isso não é bondade, é prisão. Se você visita alguém por obrigação, isso não é carinho, é peso. Se você diz sim por medo de parecer egoísta, você não está sendo generoso, está sendo falso com você mesmo. E o que começa como quero evitar conflito, muitas vezes termina em explosão, exaustão, doença. O corpo sente, a alma sente. E chega uma hora que você não aguenta mais ser quem nunca foi. A armadilha do bonzinho é sedutora, porque traz elogios, traz admiração, mas por trás disso tudo, esconde um ego ferido que precisa da aprovação dos outros para se sentir alguém. E a vaidade espiritual adora isso. Adora quando você faz tudo certo, quando você finge que está em paz o tempo todo, quando você quer parecer iluminado. Mas isso é só aparência. A luz verdadeira não precisa de plateia, não precisa de rótulo, não precisa forçar nada. Ela simplesmente é. Ser bom, de verdade, não tem nada a ver com ser passivo. Tem a ver com ser íntegro, com ser real, com ter coragem de viver em alinhamento com o que você sente, mesmo que o outro não entenda, mesmo que alguns se afastem. Porque a bondade verdadeira não agride você para agradar o outro. Ela se expande sem te ferir no processo. Então, presta atenção. Em que momentos da sua vida você está sendo bonzinho demais? Quantas vezes você diz tudo bem quando não está tudo bem? Quantas vezes você sorri só para não parecer difícil?
E quantas vezes você silencia a própria verdade por medo de decepcionar alguém? Essas perguntas doem, mas libertam. Porque quando você começa a ser verdadeiro, a sua energia muda. E as relações que ficarem vão ser mais sinceras, mais leves, mais justas. Não tenha medo de ser você, de dizer o que pensa com respeito, de se posicionar sem gritar, de amar sem se anular. Porque não é quem grita mais que tem mais poder e nem quem se apaga que é mais evoluído. O poder está na autenticidade, na presença, na firmeza que não fere, mas também não se deixa ferir. E no fim das contas, a verdadeira espiritualidade não é sobre parecer bom, é sobre ser verdadeiro com você, com o outro e com a vida. Sempre. Tem uma hora na vida em que você simplesmente cansa. Cansa de se abandonar para agradar, de engolir o choro para não incomodar, de se ajustar a um molde que nunca coube em você. E de repente, algo dentro grita: chega! E não é um grito de raiva, é um grito de despertar. É o momento em que a dor de se negar se torna maior do que o medo de ser você. É aí que começa a verdadeira reconstrução. Essa reconstrução não acontece de fora para dentro. Não começa com um novo emprego, com um novo amor, com uma nova fase da vida. Ela começa em silêncio, quando você olha no espelho e decide, de forma firme e amorosa, que vai estar do seu lado daqui para frente. Que não vai mais se trair, nem se calar diante das próprias dores, nem fingir que está tudo bem quando não está. Que não vai mais se cobrar ser perfeito, mas vai se oferecer presença, cuidado, escuta. E não é um caminho fácil, porque o mundo ainda aplaude quem se apaga para manter a harmonia. Mas a harmonia de verdade não nasce do silêncio forçado. Ela nasce da verdade acolhida. E quando você para de resistir ao que sente, quando você para de fugir de si, você começa a tocar uma força que sempre esteve ali, mas que foi soterrada por anos de autonegação. Eckhart Tolle fala muito disso, de como a verdadeira espiritualidade não está nas teorias bonitas, nem nos rituais grandiosos, mas na simples decisão de estar presente, aqui e agora, de não resistir ao que é, de parar de lutar com a vida e passar a dançar com ela. Essa decisão muda tudo, porque quando você se alinha com o agora, você começa a se alinhar com a sua essência, com a sua clareza, com a sua verdade mais profunda. E essa verdade não precisa ser perfeita nem pronta, ela só precisa ser honesta, ela só precisa ser sua. E quando você começa a se tratar com essa honestidade, com esse respeito, você se torna um lugar seguro para si mesmo, um lar interno, onde pode voltar sempre que o mundo lá fora estiver barulhento demais. A reconstrução começa quando você escolhe ser o seu próprio apoio, mesmo que ninguém mais entenda, mesmo que tudo lá fora peça que você volte ao padrão antigo. Voltar para si é um ato de coragem, é um rompimento com a culpa, com a vergonha, com a ideia de que você precisa ser diferente para merecer amor. Porque, no fundo, você só precisa ser inteiro, presente, verdadeiro. E acredite, quando você faz as pazes com você, a vida responde. O que antes parecia confuso começa a clarear. O que era esforço começa a fluir. O que doía começa a cicatrizar. Porque a verdadeira força não é barulho, não é controle, não é rigidez. A verdadeira força vem da presença,
da escolha diária de estar consigo, sem máscara, sem pressa, sem fuga. Então, se você está nesse ponto, nesse limite entre continuar se abandonando ou finalmente se escolher, escolhe você. Mesmo que pareça difícil, mesmo que assuste no começo. Porque a vida não começa quando tudo está perfeito. A vida começa quando você decide parar de fugir e começa, com coragem, a ficar. Ficar com você, por você, em você, sempre. Então, talvez esse seja o momento mais importante da sua caminhada até aqui. O momento em que você entende que parar de se cobrar não é se acomodar, é despertar. É acordar de um longo sono onde você passou a vida inteira tentando se consertar, tentando se ajustar, tentando ser o que esperavam de você, tentando fazer tudo certo para finalmente merecer viver em paz. Mas a paz não é prêmio de desempenho, é estado de presença. E quando você começa a perceber isso, algo dentro de você muda. Você solta as rédeas, você desarma o peito, você para de querer controlar tudo. E aí, a vida começa a respirar junto com você. Porque o fim da cobrança não é o fim do crescimento. É o começo de um crescimento mais verdadeiro, mais leve, mais alinhado com a sua essência. Você ainda vai aprender, vai evoluir, vai ajustar rotas, mas agora não por medo, não para agradar, não para se encaixar. Agora é por amor. Quando a gente decide parar de se atacar, a alma agradece, o corpo relaxa, a mente silencia e o coração começa a confiar de novo. E não é mágica, é presença. Você vai perceber que os relacionamentos mudam. As pessoas reagem diferente, porque você parou de se aproximar como alguém em dívida e começou a se aproximar como alguém inteiro. Você vai perceber que o dinheiro começa a circular com mais fluidez, porque você parou de vibrar na escassez, na pressa, na comparação, e começou a vibrar na autenticidade, na clareza, na confiança. Você vai perceber que o seu corpo começa a se curar, porque ele já não precisa mais carregar o peso de uma exigência insana. E tudo isso começa quando você escolhe. Escolhe estar do seu lado. Escolhe se tratar com mais respeito. Escolhe confiar que você já é digno agora, sem precisar provar nada para ninguém. A verdadeira liberdade nasce desse lugar, desse espaço interno, onde você deixa de ser um campo de guerra e começa a ser um campo fértil. Onde antes só tinha cobrança, agora nasce a aceitação. Onde antes só tinha rigidez, agora floresce com paixão. Onde antes só tinha pressa, agora tem presença. E a presença é a base de toda a cura. Por isso, da próxima vez que a sua mente quiser te cobrar, te diminuir, te colocar para baixo, respira. Coloca a mão no peito e diz para você mesmo, com firmeza, com carinho, com verdade: eu não preciso mais me ferir para crescer. Eu posso crescer com leveza, com amor, com verdade. E acredite, isso já é um renascimento da sua alma, da sua vida, de tudo que ainda vai florescer a partir de você.